Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hora de conferir o pulso dos mercados agrícolas e financeiros nessa metade do dia, enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. A gente começa o programa dessa quarta-feira, conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Dólar volta a subir, 0,6% agora nesse início de tarde, R$ 5,06 é a cotação oficial da moeda americana. Índice Bovespa, mercado de ações na B3, com alta, 0,3% neste momento. Lá fora, índice Dow Jones na Bolsa de Nova York, mercado de ações americano, com alta de 0,1%. Na Europa, Bolsa de Frankfurt, com índice DAX em queda de 0,4%, já o mercado fechando. Na China, mercado de Xangai, Bolsa de Xangai já fechou em queda, fechou em alta de 0,3%. Petróleo estável nesse momento, ensaiou uma alta no início dos negócios desta quarta-feira, agora deu uma estabilizada, mas uma estabilizada lá em cima. Preço na faixa dos $70 o tipo WTI em Nova York, e 72,30 já acima disso, acima de 72, portanto, já o preço do petróleo tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui no Brasil. E isso é um alerta até para a possibilidade de já nos próximas horas, próximos dias, a Petrobras aqui promover um novo reajuste nos preços dos combustíveis, da gasolina, do diesel, já que ela costuma acompanhar as oscilações mais fortes do mercado internacional. E é o que está acontecendo nesse momento, o preço ultrapassando a casa dos $70, na casa já dos 72. O que mais? Vamos para o nosso mercado de commodities agrícolas. Olha, depois de fortes altas nos últimos dias, preocupação com falta de chuva nos Estados Unidos, agora parece que há um refresco à vista aqui, não só nas lavouras, com a volta de algumas chuvas no centro-oeste americano, também um refresco nos preços. Soja caindo hoje na Bolsa de Chicago, agora a queda de 1,3%, milho também 1,1% abaixo agora há pouco, trigo também cai 0,5% pelas mesmas razões aí da possibilidade de vinda de chuvas. Outro fator que também começa a pressionar os preços é a tendência de que no relatório a ser divulgado amanhã pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, aquele relatório mensal que faz uma reestimação das safras agrícolas nos Estados Unidos e no mundo, e também uma projeção de oferta e demanda, tendência de que haja uma elevação na projeção da produção americana, tanto de soja quanto de milho. Isso é outro fator que está pressionando os preços nesta quarta-feira. O que mais? Na Bolsa de Nova York, o algodão sobe 0,9%, nesse caso pelo efeito oposto, a tendência de que o USDA promova um corte nos estoques americanos e globais, no relatório que sai amanhã. Então, isso está dando uma sustentação aos preços do algodão lá na Bolsa de Nova York. Açúcar bruto subindo ainda, 0,3%, em parte refletindo aqui preocupação com o clima aqui na região sudeste do Brasil, onde se concentra o grosso da produção de cana-de-açúcar do maior exportador de açúcar do mundo, que é o Brasil. Açúcar subindo, portanto, como consequência. E o suco laranja emplaca já uma sequência aqui de mais de uma semana de altas praticamente diárias, também com preocupações com o clima aqui no Brasil, possibilidade de produção menor e, consequentemente, exportações menores de suco laranja pelo maior exportador mundial, que é o Brasil, além de preocupações já antecipadas, bastante, inclusive, com possibilidade de furacões na Flórida. Está chegando aí o verão americano, isso sempre tem essa possibilidade de afetar os laranjais da Flórida, que é a segunda região mais importante em termos de produção de suco de laranja, concorrente aqui do Brasil. Muito bem, dito isso, vamos em frente com a nossa entrevista ao vivo de hoje. Eu tenho a satisfação de conversar agora com José Eduardo dos Santos, ele que é presidente executivo da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura. Isso é um setor que vem sofrendo bastante com a alta do preço das rações, preços da soja, do milho, do farelo de soja, todos têm subido muito ultimamente, isso afeta diretamente a rentabilidade do setor. E é sobre isso que nós vamos conversar agora, sem contar ainda outras questões que estão envolvendo o setor, como também problemas de falta de containers para exportação, uma série de fatores envolvendo esse setor. José Eduardo dos Santos, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Agrimercado. Começa a conversa com uma preocupação exatamente com essa questão de custos. Estou vendo notícia aqui de que lá no Mato Grosso, lá em Lucas do Rio Verde, os integrados lá de uma das grandes empresas que atuam no setor de frango
estão reclamando aqui, tentando fazer greve, inclusive, porque não estão aguentando o custo e querem reajuste no preço do frango entregue aos frigoríficos. Essa situação também está parecida aí no sul do país. José Eduardo, muito boa tarde. Boa tarde, Silmar, e agradeço mais uma vez o convite do Agrimercado para poder aí estar colaborando aí com as informações do dia a dia. O que acontece lá é um reflexo da situação que nós já vínhamos reportando há um bom tempo, né? E que até então as medidas de amparo e contingenciamento que nós solicitamos não fomos atendidos aí na esfera federal. Ocorre o quê? A pressão dos custos, ela atinge todos os elos da cadeia, né? Tanto o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor que está lá produzindo o seu frango no sistema integrado, quanto a indústria também, que arca também com uma série de custos, além do custo da ração, né, para poder processar esse produto e colocar ele no mercado interno, mercado externo, dentro das exigências legais aí para a produção de alimentos. O que ocorre é que em determinadas regiões a atividade avícola ela é essencial, né? E onde ela é essencial e não tem uma rotatividade aí com outras culturas e outros sistemas de produção, né, acaba pressionando muito mais ainda o produtor. Mas essa situação que você citou, eu tenho certeza que a empresa, a integradora envolvida, ela vai buscar os melhores caminhos para solucionar o impasse, né? Porque realmente, como eu citei, né, a pressão dos custos, a gente já vem alertando, ela está atingindo todos os elos da cadeia produtiva e começa a surtir os seus efeitos, que nós também já vínhamos alertando, né, em outros segmentos da economia. Quando você começa a ter problemas, né, com o produtor, né, e ele acaba, né, reivindicando o seu direito de poder produzir, ter um custo razoável, né, e poder ter a sua margem para cumprir os seus compromissos, né, e ele não atende, não recebe isso, ele automaticamente vai deixar, né, de investir, né, e de consumir outros produtos de outros setores da economia. E isso também nós repassamos para a indústria. Quando ela não consegue, né, medidas de contingenciamento, né, ela está começando a reduzir a produção e ela vai reduzir a compra de embalagens, a compra de grãos, o quadro, né, de colaboradores, né, são efeitos que nós estamos aí sujeitos a enfrentar aí, tanto na atualidade como nos próximos dias aí que virão. Sem dúvida nenhuma. Marcelo Eduardo, como é que ficou aquela questão lá de tentar facilitar importações de milho, tentar isentar imposto também do próprio setor produtivo de carnes? Como é que está a situação? Essas reivindicações que vocês encaminharam, em parte foram atendidas. Parece que pelo menos agora não tem aquele imposto na importação de milho de fora do Mercosul, mas está havendo viabilidade de importação do cereal, não? Bom, Silmar, essa questão da taxa, ela não reflete em uma situação, digamos, de oxigenação para o setor poder importar grãos, né? Porque já no Mercosul já tem essa isenção que nós conseguimos aqui no estado do Rio Grande do Sul agora recentemente, né? Conseguimos sensibilizar o governo, né? Que entende muito a situação do setor, foi o diferimento do ICMS, né? De importação de milho de países do Mercosul. Isso é um procedimento que adia a obrigação da indústria compradora ou do produtor, né, de ter que arcar com esse tributo na hora da operação, né, diluindo aí o pagamento posterior aí quando for, né, vender a ave produzida, a carne de ave produzida e os subprodutos. Isso tira um pouco a pressão interna e dá condição daquelas indústrias buscarem. A nível federal, como você falou, foram diversas, né, solicitações, argumentações, exposições, tanto a nível de imprensa quanto a nível de audiências públicas na frente parlamentar da agricultura, né? Nós vimos o empenho da senhora ministra da Agricultura em dar atenção para o setor, né? E essa questão da taxa, então, ela foi concedida, mas não refletiu quase nada na nossa situação. O que nós pedimos, e até então não fomos atendidos, né, que foi essa questão da isenção do PIS/COFINS para importação de milho, isenção temporária e também a liberação da importação de milho transgênico dos Estados Unidos, que daria também para aquelas indústrias que têm condição de trazer o grão, né, nesse momento crítico e de pressão, poderem trazer e equilibrar a situação interna.
Ainda não fomos atendidos, solicitamos uma audiência, né, com o seu ministro da Economia e seu presidente da República, a nível nacional, né, com as entidades, todas estaduais que têm potencial produção de aves e suínos, com a nossa BPA, né, e até então não fomos atendidos, né, e nos causa perplexidade a partir do momento que nós somos um setor, tanto a avicultura como a suinicultura, que tem um papel, né, importantíssimo na balança comercial, e o que nós estamos pedindo não é nada de benéfico, digamos assim, infinita, mas sim de um plano de contingenciamento para o setor poder ultrapassar esse momento crítico e ali na frente continuar produzindo alimentos em larga escala e gerando atividades, milhares de atividades no campo e milhares de atividades nas suas indústrias. E até então não conseguimos essa audiência com o senhor ministro da Economia, nem com o presidente da República, né, porque a ministra da Agricultura já dedicou todos os seus esforços, mas nós não fomos atendidos nesses pleitos ainda. E há rumores que o setor venha buscar alguma medida de solicitar alguma medida de restrição das exportações de grãos. Isso não é verdade. Nós não queremos interferir na exportação de grãos, até porque nós somos um setor exportador, né, que conduzimos o nosso negócio também na exportação e não queremos interferir na exportação de grãos. O que nós estamos buscando são medidas de contingenciamento, né, e garantir que tanto a indústria de aves e suínos e ovos e o produtor de grãos continue o seu trabalho. Agora, Zé Eduardo, tem um fator que complica ainda mais a situação e pode prolongar esse problema todo aí, é a quebra já bem clara aí da nossa safra de milho que está em andamento nesse momento. É a safra principal do país, a segunda safra, a antiga safrinha, e tudo indica que a quebra é grande em praticamente todos os estados produtores. Paraná é um deles, né, que costuma fornecer milho excedente para os estados vizinhos da Catarina do Rio Grande do Sul, e a quebra lá é justamente uma das piores de todas. Então, o Paraná já está dizendo que não tem milho para exportar, porque talvez não tenha milho nem para o próprio consumo interno, que é um setor também grande consumidor, tanto do setor de aves quanto de suínos. E aí a situação pode se prolongar além do segundo semestre. Então, a expectativa é que entrasse a segunda safra a partir de julho e a situação se normalizasse. Parece que isso não vai acontecer, né, José? Realmente é uma outra situação que preocupa, né? Como você mesmo disse, o Paraná é um potencial produtor de milho e abastece outras regiões do país, né? E a partir do momento que acusa, né, esses problemas de estiagem, como nós já tivemos aqui no Rio Grande do Sul 2 anos seguidos, né? Isso realmente nos causa mais preocupação ainda com a situação futura, né, do que virá aí pela frente. E nos causa mais preocupação ainda que não temos esse aceno por parte do governo federal, né, de ouvir os setores e construir em conjunto uma medida temporária. Então, assim, há a necessidade de nós, de alguma forma, abastecer os setores, de alguma forma, disponibilizar capital para que o setor possa importar esse grão ou comprar esse grão aqui dentro do país, né, garantindo um determinado fluxo financeiro entre produtor e consumidor, né, para evitar, né, que os setores tenham que começar a reduzir mais ainda a produção. Aí isso vai afetar, eu volto a dizer, queda de empregos, queda de produção rural e diminuição da disponibilidade de alimentos. Claro que não dá para generalizar isso como todo setor, que a gente sabe que tem indústrias mais estruturadas, que tem outras atividades que conseguem se reoxigenar, mas eu digo assim, no âmbito geral, que nós aqui representamos pequenos, médios e grandes, a situação é um tanto complicada. Para finalizar, José Eduardo, eu sei que vocês estão aí preocupados também com o problema de containers aí para exportação. Agora estou vendo a BPA divulgou agora pela manhã os dados sobre exportação do mês de maio e do acumulado aqui. Por enquanto, as exportações estão até acima do mesmo período do ano passado, segundo esse levantamento. Não sei se houve tempo de você dar uma olhada nesse levantamento, Não, mas houve um aumento aqui, ou seja, pelo menos aí para fora está saindo, embora o consumo interno esteja meio estagnado, né? Justamente, porque o setor trabalha em cima de planejamento, né? É um dos grandes segredos da agricultura, é a genética, é planejamento, é a produção em larga escala, né? Então, até um determinado momento, nós temos capacidade tanto de estoque, né, e algumas estratégias
no âmbito da logística, de escoar a produção, e isso reflete, né, nesse número que foi aí divulgado pela BPA. Ontem eu viajava, junto inclusive com o presidente Santin, e ele me comentou, Eduardo, ainda não sofremos o impacto total aí dessa situação de containers e tudo, né? As exportações, elas atingiram um patamar, até porque isso tem que ser notório, né? O mundo precisa da proteína animal produzida no Brasil. Então, o que o mundo está buscando é o reflexo desse crescimento. Mas a partir do momento que nós começarmos a sentir o outro reflexo dos entraves, nós poderemos ter dificuldades de atender toda a demanda externa, né? O que nós colocamos da questão da disponibilidade de containers não é um problema exclusivo do Rio Grande do Sul, do Brasil, isso hoje é um problema global, né? Mas que é necessário, né, a mobilização tanto das instituições, do governo, né, para buscar aí as medidas, né, de amparo também para essa situação. Nós podemos impactar as exportações de algumas indústrias, né, aquelas que não têm condições aí de ter uma grande estrutura logística, né, e isso também pode estar dando oportunidade até de perdermos espaço no mercado externo, mas esse número que foi divulgado da BPA é justamente por essa consequência, né, essa busca, né, pelo produto avícola brasileiro, pela carne suína, pela carne de frango, pela carne bovina, né, que mostra, né, o nosso potencial. Agora, para mantermos o potencial, toda a máquina que envolve isso para, né, impulsionar essas exportações, ela tem que ter o mínimo de entraves possível, senão vai chegar ali no momento nós vamos começar a ter revés, e isso ninguém quer, não quer o setor, não quer o produtor, não quer o governo e principalmente os nossos países importadores. Sem dúvida nenhuma. O quadro, infelizmente, não é lá muito brilhante pela frente ainda tem muitas dificuldades a serem enfrentadas. Bom, eu fico por aqui por enquanto, José Eduardo. Muito obrigado pela entrevista. Conversei com o José Eduardo dos Santos, presidente executivo da ASGAV, que é a Associação Gaúcha de Avicultura. Vamos continuar acompanhando a situação. Qualquer hora dessa a gente volta a conversar, José Eduardo. Por enquanto, obrigado pela entrevista, uma boa tarde e um bom final de semana. Obrigado, Silmar, e permanecemos à disposição aí. Um grande abraço. Muito obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso agrimercado desta quarta-feira. Eu falei aqui de exportações, a BPA realmente acabou de divulgar agora pela manhã exportações que ainda estão indo bem, pelo menos até agora. As exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 414 mil toneladas agora em maio, um número que é de 3,7% acima do mesmo volume, no volume embarcado em mesmo período do ano passado, segundo esse levantamento. No acumulado do ano até agora, janeiro a maio, as exportações chegaram a 1.846.000 toneladas. Entre os principais mercados importadores deste ano até agora, então, destaque para as Filipinas, para a Rússia, para o Reino Unido e também para o Chile, aqui, nosso vizinho aqui da América do Sul. Muito bem, vamos em frente com as nossas notícias. Agora dar uma corrida rápida aqui no nosso mercado físico. Preço no mercado físico, começar pela soja. Soja com oscilações pequenas hoje, a maioria no sentido positivo. Estou vendo alterações aqui no Porto de Paranaguá, alta de 0,6%, alta também no interior, aqui em Passo Fundo, em Cascavel, no Paraná, em Rondonópolis, entre outros aqui, Rio Verde também. Pequenas altas, basicamente é R$1 aqui, transformado em percentuais no nosso quadrinho, em relação ao dia anterior. Dourado 160, Rio Verde 167, lá no Matopiba, no Tocantins, Pedro Afonso, no norte do Tocantins, 156,50, alta de 0,6%. Vamos ver o milho. O milho tem alguns recuos também, mas é um mercado muito errático, aqui tem para cima e para baixo. Milho, por exemplo, vou trocar o quadrinho para o milho, milho com queda em Campinas, 2% aqui para R$ 97,00, tem queda aqui em Cascavel, no Paraná, para R$ 92,00, Sorriso com altas, 2,6%, R$ 78,00, tem quedas aqui em Rio Verde, também em Uberlândia e outras praças aqui com uma certa estabilidade. Daqui a um pouquinho a gente vê outros preços aqui no mercado físico, boi gordo, café, arroz e outros produtos. Antes disso, vamos em frente com as nossas notícias. A inflação oficial brasileira, medida pelo IPCA, avançou agora no mês de maio ao seu maior
avanço em 25 anos por mês, segundo dados divulgados dados oficiais do IPCA, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Vamos ver. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ficou em 0,83%. Segundo o IBGE, trata-se da maior taxa para maio desde 1996. Em abril, o IPCA havia ficado em 0,31% e no ano o indicador acumula alta de 3,22%. Em 12 meses, o avanço é de 8,06%. E o INPC, que é o outro índice que mede também a inflação, este no caso da população mais desfavorecida, que é naquela faixa de 1 a 5 salários mínimos, onde os alimentos, por exemplo, têm um peso importante, o INPC também subiu bastante agora no mês de maio, em comparação com o mês anterior. Dá uma olhada. O INPC teve elevação de 0,96% em maio, após avanço de 0,38% em abril. Com o resultado, o índice acumula alta de 3,33% no ano e a taxa em 12 meses ficou em 8,9%. Em maio de 2020, o INPC tinha sido menos 0,25%. O índice mede a variação dos preços para as famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos e chefiadas por assalariados. Muito bem, segunda parte aqui do nosso mercado físico, vamos ver o preço do boi agora. Boi gordo aqui com preços firmes, de estáveis a mais altos. Estou vendo aqui a Araçatuba, R$ 320, deu um salto aqui de R$ 2, ou 0,6% em relação ao dia anterior. Triângulo Mineiro também subindo, R$ 310, alta de 1%. Demais praças aqui, com poucas alterações ou nenhuma, preços estáveis. Mas, de qualquer forma, a tonalidade do mercado se mantém altista. Vamos para o café. Café com preços estáveis, 830 no sul de Minas, 840 no Cerrado Mineiro e algumas quedas aqui. São Paulo, zona da Mata Mineira, já o Conilon é instável. Estou vendo que Cacoal, R$ 455 lá em Rondônia, sem alterações. Arroz. Vamos ver o arroz, preço do arroz aqui no mercado físico, com pequena queda, 0,2%. Lá no centro do Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Maria, R$ 77 por saca de 50 quilos de arroz em casca. Próximo, algodão. Preço do algodão aqui estáveis. São Paulo, por exemplo, R$ 5,04 por libra peso, o algodão em pluma. Para finalizar, vamos dar uma olhada no feijão. Está incluindo também preços do feijão. Feijão sem alterações nesta quarta-feira, nas praças que a gente selecionou aqui para dar uma olhada na temperatura do mercado. Muito bem, vamos em frente. Olha, da mesma situação que tem a avicultura, a suinocultura também está sofrendo muito com os altos preços da ração, do milho. Eu conversei sobre isso na noite de ontem, no programa Consultor Agromais, com o Valdecir Folador, que é presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. Também muito preocupado aqui com a situação da quebra da safra do milho, na necessidade de importação e nos altos custos da ração para a criação de suínos. Vamos ver um trecho da entrevista. Bem, realmente, Silmar, o custo de produção é o grande desafio que tem afligido aí ou deixado a suinocultura de uma forma geral um pouco tensa. Isso já a partir de agosto do ano passado, quando tudo mudou de patamar de preço. Então, nós temos aí realmente o setor de suínos nesse momento bastante apertado pelo custo. Quando nós olhamos os preços de mercado do quilo do suíno vivo, na média, ele está acima do ano passado, em torno de quase 50% a mais, mas o custo de produção subiu em torno de quase 70%. Então, a conta não está fechando. Se nós olhássemos numericamente o preço do suíno, ele não seriam preços numéricos ruins. O problema é que o custo de produção também, numericamente, nós estamos falando aí de R$ 7,00, R$ 7,10 para fazer 1 quilo de suíno. Então, hoje a conta não está fechando, Silmar, e quem está nos acompanhando aqui, porque realmente o custo está alto, nada indica, que nem tu colocava aí, que nós deveremos ter um refresco daqui para frente. Esperamos que um possível refresco, quem sabe, Silmar, nós possamos ter, se a chuva for com mais intensidade na grande região produtora de milho do Centro-Oeste, e minimizar um pouco os impactos lá, mas essa é a nossa única expectativa, quem sabe para contar com alguma janela de preço de milho um pouco menor do que nós estamos tendo até agora.
Como é que está a situação de importação de milho? Eu sei que o setor de aves e também de suínos aí está atrás de soluções em termos de importação para sanar a deficiência de oferta aí no Rio Grande do Sul, e particularmente Santa Catarina também, porque a safra quebrou, a última safra, e só tem uma aí na região sul, né, no extremo sul. Tem havido importação, tem sido viabilizado, o governo suspendeu aquela taxa aí fora do Mercosul, isso permitiu alguma importação ou está meio estagnada a situação? Olha, Silmar, o que a gente tem acompanhado e conversado com o setor industrial, com as grandes companhias, principalmente, que são as que mais se movimentam nesse sentido, havia uma movimentação de importação, de trazer alguma coisa de milho dos Estados Unidos. Há poucos dias, conversando com o pessoal da indústria de frangos aqui do Rio Grande do Sul, estavam se movimentando também para importar alguma coisa de milho da Argentina. O Rio Grande do Sul isentou a cobrança de ICMS na entrada de milho importado da Argentina e do Paraguai para as empresas que estão fora do sistema drawback. Então, isso viabiliza, daqui a pouco, de ter uma oportunidade de buscar milho nas regiões, nos países aqui do Mercosul, que também são produtores. Que é uma possibilidade aí para você ter mais opção de buscar em algum lugar com um preço um pouco mais atrativo. Então, há algum movimento aí das empresas, o volume, se já chegou a alguma coisa, ou que volume isso aconteceu, eu ainda não tenho essa informação para passar, mas havia uma movimentação, sim, das empresas de suínos e aves aí, para trazer alguma coisa de milho, para ver se reduzia um pouco o custo e também como fator de tentar criar algum impacto aqui no mercado interno para que os preços cedessem um pouco. Muito bem, está aí a situação complicada também do setor de suínos. Nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta quarta-feira. Voltamos às 18h30 com o Consultor AgroMais. Uma boa tarde e até lá.